Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Palavra à Mesa, para ter um tempo edificante e de compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã, onde você que nos assiste pode estar participando efetivamente dos comentários da aula e no momento oportuno, para alguma dúvida, algum comentário, você vai receber um retorno, ok? Nós temos para essa sequência agora de aulas, nós vamos ter uma sequência falando sobre os 5 livros da lei, o Pentateuco, a partir do livro de Gênesis hoje, que nós vamos estar compartilhando. O primeiro livro, o livro da criação, o livro do princípio, não é? E para tanto nós vamos ter um link com o material proposto para essa aula. Você pode acessar o link, pode baixar, pode imprimir, pode ler no seu celular, da melhor forma que você achar, você pode acompanhar a aula através desse material, ok? E, na semana que vem nós seguiremos com Êxodo, e em seguida Gênesis, e assim por diante, até finalizar com Deuteronômio. E assim nós vamos estar fechando essa sequência de estudos dos livros da lei, os livros escritos por Moisés. Amém? Muito bem. Para início, nós vamos estar então fazendo uma leitura do livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Ok? Bom, diz assim, capítulo 1 de Gênesis, verso 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. O livro de Gênesis, ele revela aqui 2 grandes criações de Deus. O texto, o verso 1 já anuncia que no início, no princípio, Deus criou céu e terra. E não o céu atmosférico que nós estamos habituados a ver no nosso dia a dia, mas o céu que se trata aqui é o céu espiritual, o ambiente espiritual, onde Deus ali estrutura esse ambiente, onde Deus coloca ali nesse ambiente parte da sua criação, os anjos, querubins, serafins, estruturas espirituais são criadas, todo um ambiente espiritual ele é criado, e não somente ele, mas também a terra. Porém, nesse princípio, o céu já era todo estruturado e a terra, como segue no verso 2, ela era sem forma e vazia. Ora, a primeira estrutura que Deus faz é a estrutura espiritual, uma estrutura atemporal, uma estrutura que não tem limitação física e nem de matéria, de espaço nem de matéria, né? Então, Deus cria o que nós chamamos de um ambiente espiritual, ou um ambiente que não é preso à matéria, nem ao tempo, nem de limitação de espaço, ok? E isso é o fundamento para todas as coisas que virão a existir. Inclusive a Terra vem existir o material a partir do imaterial, né? Bom, seguindo aqui, o título então é Gênesis. O autor do livro de Gênesis
é atribuída a Moisés. Moisés é descendente israelita da tribo de Levi, que nasceu em um ambiente de escravidão do povo de Israel. O povo de Israel vivia em escravidão no Egito, dominado pelo povo egípcio. Porém, Moisés, diferente dos outros hebreus, dos outros israelitas, ele foi criado pela filha de Faraó. Todos que conhecem a história, nós não vamos ater a essa história especificamente, mas ao fato de que Moisés, ele tinha uma formação intelectual, científica, diferente da formação do seu povo. E a ele foi dado essa incumbência de escrever os livros da lei, começando aqui por Gênesis hoje, de uma data aproximada aí de 1440 a 1400 antes de Cristo. O tema central do livro de Gênesis é a criação de todas as coisas. É o princípio de tudo, é o primeiro em todas as coisas, desde o primeiro homem e toda a criação inicial, até a primeira família, ou o projeto em uma família para se estabelecer um governo sobre a terra a partir de Abraão, se concretizando o livro de Gênesis ali com José, com a história de José, que é descendente de Abraão, descendente de Isaac e descendente dos patriarcas, então, de Jacó também. Bom, vamos lá. O propósito de toda a Bíblia, e não diferente desse livro, é revelar o caráter de Deus. Revelar, nesse caso em específico, Deus como Deus criador. Não só criador, mas também soberano. E iniciar a história da salvação mostrando como o homem criado à imagem de Deus caiu em pecado, e como o Senhor começou a agir no resgate, na restauração da humanidade. Então, o livro de Gênesis vai revelar muito acerca do caráter de Deus, desde a sua capacidade criativa, algo poderoso, como a sua soberania e também sua graça com o homem, o seu desejo de restauração e de resgate do homem. O livro, nós podemos separar algumas divisões dele, basicamente. Nós podemos fazer algumas separações. A história inicial, a primeira história, vai do capítulo 1 até o capítulo 11, e detalhando mais, considerando o capítulo 1 e 2, a criação, capítulo 3 retratando a queda do homem, o capítulo 4 já retratando o primeiro homicídio, o capítulo 5, a perversão da humanidade, a deterioração da humanidade, o capítulo 6, o projeto do dilúvio é anunciado a Noé, inicia ali.
Capítulo 11, né? Capítulo 11, marcando ali o momento da Torre de Babel, ali após dilúvio, a saída da arca, a saída de Noé com seus filhos da arca, e começa-se a povoar a terra novamente, quando o capítulo 11 retrata a humanidade já multiplicada, e não somente multiplicada, mas dominada em um só povo, onde eles propõem construir uma torre para fugir de qualquer possibilidade de ira de Deus, atingir os céus com essa torre. O fato é que Deus, nessa circunstância, Deus desfaz o projeto deles e cria entre eles uma confusão de línguas, onde confunde as línguas dos homens no evento da Torre de Babel. Bom, a partir daí, então, a população que antes era uma só língua, que antes estava agrupada em um grupo só e dominada, né? Agora, com a diversidade de línguas, ela se espalha pelo mundo. Ela se espalha e, ao se espalhar, vão se formar diversos povos, né? E nessa formação, nessa disseminação de formação de vários povos, nós vamos ter uma marca do tempo onde o povo continua a se corromper, é contido com essa ação de Deus, né? A corrupção da Torre de Babel, ela é contida com essa ação de Deus de multiplicar as línguas e de dividir os homens, né? Quebrar essa unicidade que eles possuíam e espalhá-los. Deus contém a maldade, porém ela continua crescendo, até que, capítulo 12, retrata o surgimento de um personagem, onde começa a época de aliança patriarcal, onde Deus faz uma aliança com um homem chamado Abrão. No capítulo 12, Abrão, então, é o homem entre tantos homens que haviam sobre a terra, em um ambiente corrompido, deteriorado, onde Deus busca relacionamento com Abrão e cria uma aliança com ele. Gênesis capítulo 12, onde Deus propõe a Abrão para que ele saia da sua terra, da sua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome. Serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Ora, a essa altura, Abraão ainda não tinha descendente. Abraão já era casado, porém ele não tinha filhos. E já era, naquele tempo, algo que incomodava Abraão, o fato de ainda não ter filhos. Porém, Deus faz aqui uma promessa para ele. Olha, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te abençoar. Você será multiplicado, você terá uma grande descendência. A partir de ti será gerado um grande povo. Ora, o cara que não tinha filhos, que sofria com essa questão,
de repente, ele recebe uma proposta de Deus de deixar algo para alcançar um outro algo. Esse outro algo seria a realidade de perpetuação do seu nome, do seu legado sobre a terra. E ele, então, obedece a Deus e sai da terra dos seus pais, abandona tudo, toda a sua herança, todo o legado que ele possuía ali, para buscar um legado em Deus. Agora Abrão, ele vincula a sua herança a Deus, o seu legado a Deus, e não mais a seu pai natural, a sua origem natural. Né? Bom, aqui inicia a caminhada de Abrão com Deus, até que uma outra parte de Gênesis vai ser capítulo 25 e 26, onde Deus, ele cumpre a promessa, depois de Abrão ter saído da sua terra, ter se dirigido à terra de Canaã. Na terra de Canaã, Deus, então, ele confirma no coração de Abrão que aquela terra é a terra dele, que aquela terra, aquele território, aquela área, aquela região, que ia desde o mar Mediterrâneo até o rio, o grande rio, era uma região que seria toda de possessão dele e da sua descendência. Abraão, então, chega numa terra que tinha a dominação do povo cananeu, né? E guarda a promessa em seu coração e vive no meio dos cananeus, com a promessa de que um dia que toda aquela terra seria dele. Capítulo 25, 26, então, Deus cumpre a sua promessa acerca de conceder a ele um descendente. Capítulo 25 e 26 de Gênesis marca a vinda de Isaac e a história de Isaac. Isaac é criado como um rapaz temente ao Senhor, onde a questão marcante da história de Isaac envolve justamente o pedido de Deus a Abraão, aqui nesse caso já era Abraão, para que ele ofertasse o seu filho ao Senhor, para que ele entregasse seu filho em sacrifício. E assim, Abraão, sem discutir com Deus, prepara todas as coisas para o holocausto, chama o rapaz e vai em direção ao monte que Deus mostraria, e Deus mostra então o monte. E estando no monte, todas as coisas preparadas, o rapaz se sujeita ao seu pai de uma forma assim impressionante, onde ele se entrega em sacrifício a Deus, e ao passo que Abrão já ia desferir-lhe um golpe com um cutelo, uma voz dos céus impede Abrão e mostra a ele, revela a ele um cordeiro que estava preso por seus chifres entre os arbustos. E essa aparição, esse revelar desse cordeiro, que substitui então o sacrifício de Isaac por um sacrifício do cordeiro, marca então ali um dos momentos em que é uma prefiguração de Cristo. Isaac então tem relatado o seu encontro com Rebeca, no propósito que seu pai tinha dado por Deus de
não misturar sua descendência com a descendência dos povos locais, né? O povo cananeu era descendente de Cã, filho de Noé, que foi amaldiçoado por Noé por ter desonrado seu pai, né? Então, Canaã traz sobre si uma maldição hereditária que atinge todos os seus descendentes. E agora, Abraão, que era descendente de Sem, filho mais velho de Noé, é enviado à terra de Canaã para cumprir o propósito de subjugar a maldade de Cã, de exercer juízo sobre Cã. Nesse ambiente, Deus deixa claro para Abraão que a sua descendência não poderia se misturar com a descendência de Cã ou de Canaã. E aí, para buscar uma esposa para Isaac que fosse dentro de um perfil aceitável por Deus, Abraão manda um seu servo ir até a terra de seus pais para buscar uma esposa para Isaac. Sabemos a história, resumindo a história, encontrada a Rebeca vem, se casa com Isaac. Isaac deveria ter nessa altura uns 40 anos. Eles se casam e eles dão origem a 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú, não temendo os direcionamentos de sua família, de seus pais, e nem do próprio Deus acerca de não se misturar com as mulheres da terra, ele se mistura com as mulheres da terra, ele promove várias ações que geram a rejeição dele diante de Deus. Enquanto que Jacó, ele segue os caminhos dos seus pais e busca fazer a vontade de Deus. E ele sai da sua terra após algumas circunstâncias que envolvia seu irmão e sua família. Ele sai da sua terra para buscar uma esposa no meio dos povos dos seus pais, que não fossem mulheres de origem cananeia, amaldiçoada ou carregando esse peso de maldição e de direção de Deus para que não se misturasse com elas. Bom, o livro de Gênesis então marca a história dos patriarcas, relatando do capítulo 12 até o 25, a história de Abraão, 25 e 26, a história de Isaac, e Jacó, do 27 ao 36, ao capítulo 36, relata a história de Jacó, a modificação do seu nome de Jacó para Israel, né? E a história de seus 12 filhos. Todos os seus filhos são gerados ainda, não todos, mas a maioria dos seus filhos são gerados ainda em Ur dos Caldeus, na região onde ele, não Ur dos Caldeus, Padã Arã, na região dos seus ancestrais. E quando ele sai de lá, vai gerar ainda José e Benjamim, né? Benjamim já vai ser gerado já no percurso, ao chegar em Jerusalém, na terra de Israel, debaixo dos carvalhais de Manre, né? Bom, por fim, uma divisão, por fim da divisão do livro, nós temos também, do capítulo 37 ao 50, que relata a história de um dos patriarcas aí dos filhos de Jacó, no caso José, marcando toda a sua história, desde a rejeição dos seus irmãos, a sua venda como escravo e, posteriormente, a prisão,
no Egito, até que ele vem a se tornar governador do Egito e livra o povo de de um grande extermínio, de uma grande fome, de um grande caos de seca. Ora, José, então, o livro de Gênesis se finaliza com a história de José perdoando seus irmãos, né? E não só isso, mas profetizando acerca de um tempo em que eles seriam levados embora da terra do Egito. Ora, essa terceira parte, então, da nossa aula, ela faz essas divisões acerca do livro de Gênesis, né? Criação, contendo ali primeiro homicídio, dilúvio, Torre de Babel, até iniciar a história dos patriarcas. Capítulo 12, Abraão, capítulo 25, Isaac, capítulo 28, Jacó, e capítulo 36, José, né? Bom, capítulo 38 tem 39 de Gênesis. Deixa eu me ver, confirmar aqui. Não, capítulo 38 tem um parênteses aí acerca de uma situação que envolveu Judá, o quarto filho de Jacó, né? E os seus, no caso, descendentes, a partir de uma situação onde ele gera filhos com a sua própria nora, né? Então relata algo sobre Judá, capítulo 38, e segue 39 falando sobre José até os 50, ok? Bom, muito bem, então dando continuidade, nós vamos falar sobre alguns temas teológicos principais do livro de Gênesis. O primeiro que nós podemos pontuar é a questão de Deus como criador e sustentador de toda a sua criação, né? O segundo é a origem do pecado. Não só a origem, a natureza do pecado, mas também as consequências que o pecado traz sobre o ser humano até os dias de hoje. Vamos lá. Outro tema importante é a questão da graça de Deus que se manifesta a partir do pecado do homem e a fidelidade divina, mesmo diante da rebelião do homem em vários momentos da história de Gênesis, né? Adão promove rebelião contra Deus, Caim se rebela contra Deus, toda uma geração se rebela contra Deus, até que, pelo dilúvio, Deus contém essa maldade humana, né? Porém, na sequência, o povo volta a se rebelar contra Deus, até que ele elege, e aí entra um outro tema, que é a soberania de Deus em se aliançar e eleger um povo escolhido por ele, que é ali onde um povo para a redenção dos povos. Deus, então, faz essa aliança com Abraão. E, por fim, podemos observar também a providência de Deus na história, onde José, ele é o instrumento de Deus da história para poder salvar e resgatar muitas vidas de uma morte certa, promovida por uma grande fome que veio sobre a terra, e onde José fez um papel de interpretar uma visão, um sonho do faraó, e
E não só isso, trazer uma estratégia para que se pudesse salvar muitas vidas a partir dessa realidade que era a fome que viria sobre a terra. Bom, por fim, nós podemos observar algumas prefigurações de Cristo ao longo do Gênesis. Quais são essas prefigurações? Primeira deles, o próprio Adão criado perfeito, né? Um ser humano criado perfeito, à semelhança de Deus, a perfeita semelhança de Deus, já é uma prefiguração de Cristo. Mas Abel, né, na sua perfeita oferta também, ele se prefigura como Cristo, né? Como Cristo que é rejeitado e é morto. Bom, podemos ter a própria arca, uma prefiguração de Cristo, um ambiente de salvação para a humanidade, né? Podemos ter ali também, entender Isaac, no momento que ele ele se entrega, ele é oferecido pelo seu pai como oferta a Deus. Ali Isaac também assume uma postura, uma identidade de pré-figura de Cristo, né? E não somente isso, mas também José. José é uma prefiguração de Jesus, onde ele teria sido rejeitado pelos seus próprios irmãos, sido injustiçado, maltratado, mas mesmo assim promoveu grande salvação para toda a sua família. Então, o livro de Gênesis, ele traz várias prefigurações acerca da obra salvífica do Senhor através de Cristo Jesus para as nossas vidas. Amém? E aqui nós encerramos o panorama bíblico do livro de Gênesis e aguardo seus comentários. Ficarei feliz em receber seus comentários e poder agregar mais alguma dúvida que possa haver, onde você pode relatar essa dúvida nos comentários e nós ali podemos ajudá-lo a entender naquilo que nós conseguimos poder te ajudar, ok? Mais uma vez, um bom dia, muito obrigado pela participação de cada um aqui nessa manhã e espero que tenha sido edificante para a sua vida e te aguardo para a próxima semana, onde estaremos falando sobre o livro de Êxodo. Amém? Deus abençoe a todos, um ótimo fim de semana, a partir de mais uma palavra à mesa. Deus abençoe a todos.